Doença mental não é apenas uma condição individual, é também um grito da alma do sistema familiar por inclusão, pertencimento e reconciliação. E se o sofrimento psíquico que você ou alguém próximo vivencia hoje for, na verdade, o eco de algo que nunca foi resolvido no passado? Ansiedade profunda, surtos de pânico, depressão arrastada, pensamentos suicidas, dependência química, comportamentos compulsivos, transtornos de personalidade. Todos esses quadros que muitas vezes aparecem como um colapso da mente podem, sob a perspectiva de Hellinger, ser expressões de um amor cego e silencioso. Um amor que tenta restaurar o equilíbrio onde antes houve exclusão. Um amor que tenta dar lugar ao que foi esquecido, ao que foi rejeitado, ao que foi varrido para fora do campo de pertencimento. Para Hellinger, as doenças mentais nem sempre são sobre o indivíduo. Elas são, muitas vezes, sobre o sistema. Sobre a rede de vínculos invisíveis que conecta todos os membros de uma família, mesmo que eles nunca tenham se conhecido. Por isso, quando alguém adoece psiquicamente, a pergunta não é apenas o que houve com essa pessoa, mas o que está sendo carregado por ela em nome de todos que vieram antes. Essa visão muda tudo. Ela tira o foco do erro no indivíduo e nos convida a olhar com mais profundidade para os vínculos familiares, para os destinos interrompidos, para os segredos não ditos. Hellinger nos mostra que a mente pode adoecer quando o coração da família está em desequilíbrio. É por isso que, em muitos casos, aquele que sofre psiquicamente é, na verdade, o mais amoroso do sistema. É o que tenta compensar, com sua dor, a dor não vivida por outros. É o que se oferece inconscientemente para carregar o peso que ninguém mais teve coragem de olhar. E por trás do que chamamos de loucura, muitas vezes está o amor mais puro, tentando fazer justiça, tentando trazer de volta ao campo alguém que foi deixado de lado. Se esse olhar está fazendo sentido para você, inscreva-se no canal para continuar recebendo reflexões como essa. E me conta aqui nos comentários, existe alguma dor emocional na sua família que você sente que pode ter vindo de antes? Qual assunto você gostaria de escutar por aqui? E se você quer aprofundar os estudos da obra de Bert Hellinger, criamos uma seleção especial de livros do autor com promoções exclusivas. O link está fixado nos comentários. Imagine agora o caso de uma jovem mulher que vive uma tristeza constante. Já passou por várias terapias, tentou tratamentos, mas nada parece dar resultado. Em uma constelação familiar, percebe-se que ela está ligada a uma tia que morreu por suicídio. Uma tia da qual ninguém mais falou. Uma história que foi esquecida, varrida da memória. E, de forma inconsciente, essa jovem vive em luto por alguém que o sistema preferiu excluir. É como se dissesse com sua dor: eu vejo você, eu choro por você, eu não te deixo desaparecer. Essa lealdade invisível é o que Hellinger chama de emaranhamento. A alma da família exige que todos tenham seu lugar. Quando alguém é excluído, outro membro da linhagem irá, com amor cego, se identificar com ele. E muitas vezes, essa identificação se manifesta como um transtorno mental. O que chamamos de sintoma é, muitas vezes, um pedido de reconciliação. Um clamor da alma familiar por pertencimento. Um movimento profundo que busca restaurar o equilíbrio onde antes houve dor, vergonha, culpa ou abandono. Pessoas que sofrem com doenças mentais podem estar, sem saber, conectadas a ancestrais que viveram destinos difíceis. Prisões, traições, mortes trágicas, abortos, abusos, falências, suicídios. Tudo que não foi incluído, tudo que foi mantido em silêncio, retorna. E retorna com força, através dos que vêm depois. Hellinger dizia que o amor interrompido continua operando, mesmo quando não é visto. E, justamente por não ser visto, ele atua no invisível, influenciando a vida, os relacionamentos, a saúde, a mente. Por isso, ao invés de apenas tratar os sintomas, precisamos perguntar:
Quem está ausente aqui? Quem não foi chorado? Quem não foi reconhecido? Quem está tentando voltar ao campo por meio dessa dor? Outro exemplo, um homem adulto com transtornos de ansiedade graves. Seu corpo vive em estado de alerta, sua mente não para, o medo consome. Em uma constelação, aparece a figura de um avô que lutou numa guerra e morreu sem que ninguém soubesse o que realmente aconteceu. O silêncio envolveu esse destino. E agora, esse homem carrega no corpo as tensões da trincheira. Seu sistema nervoso vive em guerra porque, dentro dele, a memória da exclusão do avô ainda pulsa. Esse tipo de conexão só pode ser revelado quando se olha para o todo. Não se trata de buscar culpados, mas de reconhecer histórias. E de permitir que cada um ocupe o seu lugar com dignidade. A constelação familiar atua como um espelho da alma. Ela não julga. Ela mostra. E ao mostrar, cura. Ela traz à luz o que estava escondido e permite que o amor volte a fluir. Se você sofre com algum transtorno emocional, ou convive com alguém que sofre, experimente agora um pequeno exercício sistêmico. Feche os olhos por alguns instantes. Respire profundamente. Sinta seu corpo. E então diga em silêncio: querida família, eu vejo agora que essa dor pode não ser apenas minha. Eu me abro para enxergar o que antes estava oculto. Eu permito que os excluídos sejam incluídos. Eu devolvo, com respeito, o que não me pertence. Eu sigo em paz, com amor, e deixo cada um com seu destino. Essas frases, quando ditas com o coração, atuam no nível mais profundo do ser. Elas tocam o campo da alma. Elas criam espaço para que o que estava desordenado encontre um novo lugar. A doença mental, então, pode deixar de ser vista como algo a ser combatido e passar a ser compreendida como uma expressão legítima de amor. Um amor que precisa de orientação. Que precisa encontrar seu lugar certo. Hellinger afirmava que toda doença é um movimento em direção à cura. Não há nada de errado com aquele que adoece. Ele está, de certa forma, a serviço da cura de algo maior. E, por isso, merece honra. Não pena, não julgamento. Honra. Muitas pessoas, após participarem de uma constelação, relatam um alívio imediato. Não porque o transtorno desaparece, mas porque a alma se sente reconhecida. E quando a alma é vista, ela pode descansar. E quando a alma descansa, o corpo também encontra repouso. Você pode começar a transformar sua relação com a dor agora mesmo. Respire. Sinta. Olhe para sua história com novos olhos. Permita-se incluir o que antes foi evitado. Isso já é um grande passo. No próximo trecho deste texto, vamos aprofundar ainda mais essa visão, explorando como quadros específicos como bipolaridade, esquizofrenia e autismo podem ser compreendidos a partir da alma familiar. Vamos também trazer mais exercícios, afirmações e caminhos práticos que ajudam a liberar o que ficou preso entre gerações. Mas, por agora, leve com você essa imagem. Cada sintoma mental pode ser um gesto de amor em busca de reconciliação. E quando esse gesto é acolhido, ele deixa de ser um peso. Passa a ser um portal. Quando olhamos com mais atenção para quadros como esquizofrenia, bipolaridade, autismo ou transtornos obsessivos, percebemos o quanto a alma que sofre parece viver em realidades distintas, simultaneamente. Hellinger observou que, em muitos desses casos, o indivíduo está profundamente ligado a mais de um destino. Ele não habita apenas o presente. Ele está emaranhado com dores que pertencem a diferentes tempos, diferentes histórias, diferentes membros do sistema. A pessoa com esquizofrenia, por exemplo, pode estar identificada com 2 ou mais membros da família ao mesmo tempo. Um lado da alma está com a mãe que sofreu um luto não resolvido.
Outro lado está com um tio que foi internado injustamente e nunca mais voltou. Há ainda uma parte que tenta dar voz a um avô alcoólatra que foi excluído por vergonha. Essa divisão interna, onde a alma se fragmenta em múltiplas lealdades, gera um estado de confusão profunda, que no nível clínico é rotulado como transtorno mental, mas que no nível da alma é um grito por pertencimento. Hellinger dizia que não há doença que não tenha um amor escondido por trás dela. Um amor cego, que se oferece ao sistema com a esperança de restabelecer uma ordem perdida. Essa frase, que pode parecer desconcertante, é um convite a olhar para o sofrimento mental com mais reverência e menos julgamento. Porque aquilo que chamamos de loucura pode ser, na verdade, um gesto extremo de amor. Nos casos de transtorno bipolar, por exemplo, é comum ver um movimento interno entre extremos, euforia e depressão, presença e ausência, luz e sombra. Hellinger aponta que esse vai e vem emocional pode refletir dois destinos familiares opostos que não foram reconciliados. A pessoa vive, dentro de si, a oscilação de histórias familiares que nunca se encontraram. De um lado, pode estar identificada com alguém que foi muito bem-sucedido e venerado. De outro, com alguém que fracassou tragicamente e foi excluído. E então, a alma oscila entre esses dois polos, sem saber como sair do ciclo. É importante entender que essas dinâmicas não são conscientes. Ninguém escolhe carregar um emaranhamento. O vínculo se estabelece por amor, por necessidade de pertencimento. A alma da criança, especialmente, é profundamente leal. Ela fará de tudo para garantir um lugar no coração da família. Mesmo que isso custe sua saúde, sua paz, sua sanidade. Quando falamos de autismo, Hellinger foi cauteloso. Ele não usou esse termo como a medicina moderna o faz. Mas, ao observar crianças que viviam isoladas, sem contato emocional, com comportamentos repetitivos ou ausentes, ele percebeu que muitas estavam profundamente ligadas a perdas não reconhecidas na linhagem familiar. Uma constelação revelou, por exemplo, que um menino que não falava estava identificado com um irmão gêmeo que morreu ainda no útero. A dor dessa perda não elaborada o fazia se fechar para o mundo, como se dissesse, sem ele, eu não posso estar inteiro aqui. Outro caso comovente foi o de uma menina diagnosticada com um transtorno obsessivo-compulsivo. Ela lavava as mãos obsessivamente, repetia rituais, vivia aterrorizada pela ideia de sujar ou desrespeitar algo sagrado. Em constelação, emergiu a figura de uma bisavó que foi extremamente religiosa e sofreu punições severas por transgredir normas da sua época. A alma da menina repetia, em gestos, o medo ancestral de cometer um erro e ser castigada. O sintoma não era apenas dela. Era um reflexo da memória do sistema. Essas compreensões não excluem o cuidado clínico, os medicamentos, os acompanhamentos especializados. Mas oferecem um novo nível de leitura, uma nova camada de cura, onde o invisível também é considerado. Você já parou para pensar se alguém que você conhece pode estar carregando algo que não é seu? Já sentiu que há dores dentro de você que não têm uma origem clara? Que simplesmente sempre estiveram ali. Muitas vezes, esses sentimentos vêm de histórias anteriores que a nossa alma carrega como se fossem dela. E o que ela mais deseja é que essas histórias sejam reconhecidas. Quando um sintoma mental é incluído no campo familiar com respeito e dignidade, algo profundo pode acontecer. A doença, em vez de ser um peso, pode se transformar em um caminho de reconciliação. E mesmo que o quadro clínico permaneça, o sofrimento pode ser suavizado, a alma pode encontrar repouso, o sistema pode respirar. Experimente agora um exercício profundo. Feche os olhos. Coloque suas mãos sobre o peito. Respire devagar. E diga internamente: eu reconheço que essa dor não começou em mim. Eu estou a serviço de algo maior, e agora escolho olhar com amor para o que antes foi negado. Aos que vieram antes, eu digo:
Eu os vejo. Eu os honro. Eu devolvo o que é de vocês e tomo apenas o que é meu. Eu sigo meu caminho com leveza. Essas palavras não precisam de entendimento intelectual. Elas precisam de presença. A alma sabe o que fazer com elas. Elas atuam em camadas profundas do nosso ser, reorganizando o que estava desordenado. Muitas vezes, ao incluirmos alguém que foi esquecido, o campo todo muda. O filho que apresentava surtos psicóticos passa a dormir melhor. A mulher com crises de ansiedade volta a respirar com mais tranquilidade. O jovem que pensava em tirar a própria vida encontra um novo sentido. É claro que nem sempre os sintomas desaparecem de forma milagrosa. Mas o que muda é a relação com eles. Eles deixam de ser monstros e passam a ser mensageiros. Eles nos apontam para onde ainda precisamos olhar com mais amor. Hellinger repetia com frequência que a alma se acalma quando a ordem é restaurada. E a ordem começa com o pertencimento. Todos que fazem parte de uma família precisam ser vistos, mesmo os que causaram dor, mesmo os que foram excluídos, mesmo os que foram motivo de vergonha. Nos bastidores de muitos quadros de adoecimento mental há histórias de abortos escondidos, filhos ilegítimos rejeitados, pais alcoólatras que nunca foram perdoados, irmãos suicidas silenciados, mulheres violentadas, crianças que morreram cedo demais. E a dor desses destinos, quando não é vista, se instala no corpo e na mente dos que vêm depois. É por isso que, na constelação, quando alguém olha para um excluído e diz, agora você tem um lugar, o sistema inteiro parece se alinhar. E é isso que cura. Não no sentido de apagar o sintoma, mas no sentido de devolver a dignidade, o pertencimento, a paz. Se você sente que há algo em você que não tem explicação, algo que pesa, algo que se repete, considere a possibilidade de que isso não começou em você. E que talvez a sua alma esteja apenas tentando incluir, com amor, aquilo que foi rejeitado. Esse olhar já é o início da transformação. A constelação não é uma técnica milagrosa. Ela é uma linguagem da alma. E, como toda linguagem verdadeira, ela precisa ser ouvida com o coração. Quando isso acontece, até o mais profundo sofrimento pode revelar sua beleza escondida. No próximo trecho deste texto, vamos explorar caminhos de reconciliação com os excluídos do sistema e como, através de simples movimentos de alma, é possível aliviar o peso do sofrimento mental e criar espaço para uma nova ordem mais leve, mais íntegra e mais amorosa. Na medida em que incluímos os excluídos, honramos os destinos difíceis e permitimos que cada um ocupe seu lugar, começamos a perceber que não é necessário mais adoecer para pertencer. A alma, quando reconhecida, se tranquiliza. O sistema, quando ordenado, libera os mais novos para viverem com mais leveza. Muitos quadros de sofrimento psíquico existem justamente porque, por várias gerações, houve tentativas fracassadas de esconder aquilo que doía. Mas a dor que é escondida não desaparece. Ela apenas muda de forma. Torna-se sintoma. Torna-se colapso emocional. Torna-se doença. Hellinger dizia que o amor cego adoece, mas o amor consciente cura. E esse amor consciente começa quando temos coragem de olhar para as feridas da nossa história familiar com maturidade, com humildade e sem moral. Porque, ao contrário do que aprendemos, ninguém precisa ser julgado para que o sistema se cure. O que ele precisa é que todos sejam vistos. Quantas vezes olhamos para alguém com transtorno mental e sentimos pena, vergonha ou medo? E se, em vez disso, olhássemos com reverência? E se víssemos naquela pessoa alguém que carrega em si o peso de gerações, que se ofereceu inconscientemente para manter viva a memória de um amor interrompido? Não há ninguém doente por acaso. Há destinos entrelaçados. Há vínculos profundos que atuam sem que saibamos. Há movimentos da alma que pedem inclusão. E quando incluímos, quando reconhecemos,
Quando nos colocamos a serviço da vida em sua inteireza, algo em nós também se organiza. Você pode fazer esse movimento agora mesmo. Respire profundamente. Traga à mente a imagem de alguém da sua família que sofreu ou ainda sofre com alguma doença mental. Talvez seja você mesmo. Respire junto com essa imagem. E diga internamente: você tem um lugar na nossa família. Eu te vejo agora com amor e respeito. Eu reconheço sua dor como parte da nossa história. E eu te agradeço por tudo que você carrega em nome de algo maior. Essas palavras, mesmo silenciosas, abrem espaço na alma. Elas devolvem dignidade. Elas tocam a raiz do sofrimento. Elas liberam. Uma das grandes revelações da visão sistêmica de Hellinger é que a solução para muitos sofrimentos não está em entender, mas em incluir. Não está em analisar, mas em aceitar. Não está em julgar, mas em amar. Por isso, é tão comum que, após uma constelação, as pessoas digam: eu não entendi tudo, mas algo em mim mudou. Porque o entendimento, por mais necessário que seja, não é o que transforma. O que transforma é o movimento de alma. O que transforma é o amor em ação. E amar, nesse contexto, significa dar um lugar. Significa olhar. Significa reconhecer. Imagine uma família em que o avô paterno era alcoólatra, violento e foi banido da convivência. Seu nome virou tabu. Seu rosto, apagado das fotos. Décadas depois, um dos netos começa a apresentar sintomas de delírios, fala desconexa, comportamento instável. A medicina chama de esquizofrenia. A alma, no entanto, chama de amor. Amor ao avô rejeitado. Amor que tenta incluí-lo novamente, ainda que por caminhos inconscientes. Se essa família, ao invés de continuar negando, tiver a coragem de dizer: ele pertence, então talvez o neto possa deixar de carregar esse fardo. Porque a exclusão, quando transformada em inclusão, dissolve a necessidade do sintoma. Claro que isso não significa que todo transtorno desapareça instantaneamente. Mas a alma, que antes gritava por reconhecimento, agora pode repousar. E quando ela repousa, o corpo e a mente agradecem. É por isso que a cura sistêmica não é sempre uma cura clínica, mas é sempre uma cura do amor interrompido. E muitas vezes, isso é o suficiente para que tudo mude. Se você deseja trazer mais leveza à sua vida e à vida da sua família, comece por esse simples gesto: dê lugar. Honre os que vieram antes. Reconheça a grandeza mesmo nos destinos difíceis. Pare de julgar. E permita que cada um seja responsável por sua própria história. Outro exercício poderoso é imaginar os membros da sua família atrás de você, como uma longa fila de gerações. Vá respirando e visualizando cada um deles. E, a cada respiração, diga: você pertence. Você tem um lugar. Mesmo com tudo que aconteceu, você faz parte. Eu sou pequeno diante da sua história. E eu recebo a vida que veio através de você. Essas frases alinham o fluxo do amor. Elas devolvem à alma a liberdade de seguir adiante. Elas quebram os ciclos de repetição. Elas interrompem a necessidade de carregar o que não é nosso. Quando você toma seus pais como são, mesmo com suas falhas, você se liberta. Quando você dá um lugar ao irmão que morreu antes de nascer, você se fortalece. Quando você olha com amor para o parente que foi preso, que causou dor, que foi rejeitado, você se reconecta com um campo de cura. A constelação familiar nos ensina que a reconciliação com o passado é o caminho mais direto para a saúde no presente. E no caso das doenças mentais, isso é ainda mais sensível. Porque aquele que sofre já está, muitas vezes, num estado de profunda abertura. Ele carrega as dores do sistema no próprio corpo. E quando o campo muda, ele sente.
Talvez você esteja lembrando agora de alguém que já não está mais aqui. Alguém que foi diagnosticado, medicado, internado. Alguém que viveu preso dentro de si mesmo. Se for esse o caso, você ainda pode fazer um gesto de inclusão. Ainda pode dizer: agora eu vejo você. Você faz parte. Eu sinto muito por tudo o que aconteceu. E eu reconheço sua grandeza, mesmo na sua dor. Essas palavras, mesmo que ditas em silêncio, viajam até as camadas mais profundas do sistema. E ali, onde tudo começou, uma nova ordem se estabelece. Hellinger dizia que o trabalho das constelações não é interferir, mas revelar. E, uma vez revelado, o que precisa ser transformado começa a se mover sozinho. A alma não precisa ser consertada. Ela precisa ser ouvida. E a escuta mais poderosa é aquela que inclui, que reconhece, que honra. Se você chegou até aqui, é sinal de que algo em você já se abriu para esse caminho. Algo em você reconhece que há mais na dor do que aquilo que os olhos veem. Que por trás do diagnóstico, existe um destino. E por trás do destino, existe um sistema. E que todo o sistema busca apenas uma coisa, a reconexão com o amor. Por isso, não tenha pressa. Não busque respostas imediatas. Apenas olhe. Apenas respire. Apenas permita que a alma mostre o que precisa ser visto. E quando ela mostrar, agradeça. Agora, no silêncio, feche os olhos por um instante. E diga com o coração: eu aceito a minha história. Eu aceito o sistema do qual venho. Eu aceito os destinos difíceis e os acolho com amor. Eu reconheço que sou apenas um elo na corrente da vida. E que, ao dar um lugar a todos, inclusive a dor, eu me torno inteiro. Leve isso com você. Deixe que essas palavras se acomodem no seu corpo, no seu coração e no seu destino. Se você sentiu que esse conteúdo te tocou, se inscreva no canal para receber mais reflexões como essa. E compartilhe nos comentários como essas palavras ressoaram em você. Há alguém da sua família que você gostaria de incluir com mais amor? Juntos, podemos ajudar a dissolver o peso do sofrimento e abrir espaço para a reconciliação que cura. Porque, no fim das contas, todo sofrimento só quer uma coisa: voltar a pertencer.